Meninas, eu tô mesmo muito frustrada, porque essa é a terceira tentativa de um vídeo que eu faço. Eu fiz duas tentativas durante o dia e a tentativa mais bem sucedida que eu fiz, eu acabei de chegar aqui em casa agora e ver que ela saiu totalmente sem som. Um vídeo de 8 minutos, todo fofinho que eu fiz pra vocês, saiu sem som. Mas é bom, porque daí agora eu vou tentar organizar um pouquinho melhor o que eu quero falar. O videozinho eu resolvi fazer, pelo menos nessa primeira vez, porque a Amanda sabe, quando eu faço devocional, eu gosto de fazer já cedinho. Mas hoje, como nós decidimos hoje foi um dia de muita correria, não consegui, então eu tô fazendo ele agora para explicar assim as regrinhas que estão na minha cabeça, que não significa que a gente precisa seguir. Se vocês tiverem qualquer outra ideia melhor ou diferente do que eu vou propor, a gente ajusta, tá bom? Minha ideia é assim, eu pensei que a gente fazer um devocionalzinho de 3 semanas. Não precisa ser mais do que isso. Então, assim, eu fico com cada dia da semana, numa semana de 7 dias, a gente pega 4 e cada dia uma de nós faz um devocional direcionado às outras 3. Então, por exemplo, hoje eu faço e eu fico com as terças. Pode ser, por exemplo, a Amanda fica com a quarta, a Daiane fica com a quinta e a Mimi fica com a sexta. E a gente fica com sábado, domingo e segunda de folga. Então, nessas 3 semanas, a gente mais ou menos faz essa divisão dos dias. A dinâmica, minha sugestão é que seja bem parecido com o que eu fazia com a Amanda. Então, assim, a gente fazia a leitura de uma palavra bíblica, né, de um trecho bíblico, a aplicação disso a uma experiência pessoal, porque é interessante, o mais legal desse momento, assim, de devocional é a gente compartilhar nossas experiências pessoais com a palavra de Deus, né? Uma musiquinha que às vezes a gente pode se ajudar também a inspirar, né? E o que era? Era isso, né? Era uma palavra, uma aplicação pessoal e a musiquinha. Então eu vou começar. Hoje é meu dia, eu vou trazer para vocês uma palavra que está nos 2 últimos livros dos 3 livros de João. Então tá em segunda João, terceira João, né? Segundo livro de João, terceiro livro de João. E vocês evidentemente já sabem, mas os livros de João, né? O segundo e terceiro, eles têm um capítulo só. E eu tô com esse livro, assim, bem pensando, esses livros pensando muito neles, porque como eles têm sido objeto das nossas aulas lá na Escola Bíblica dos Adolescentes, então eu tô com essa palavra muito, assim, em mim, né? Nesse domingo foi meu dia de dar aula e eu, assim, lembrei de algumas coisas que estão atreladas a essa palavra, que me trouxeram experiências muito boas à memória, né? E foi muito bom hoje, que foi um dia muito difícil, Deus ter podido trazer. Acabei de voltar da cabeleireira, daí eu faço cachinho, né? Pro meu cachinho durar, eu deixo ele preso. Mas tô impaciente, porque eu acabei de chegar, eu quero que ele fique bem quietinho pra não soltar. Mas eu não paro, né? Fiz o cachinho, fiz as unhas, olha que coisa, que bonita. Mentira, né? Evidentemente. A palavra que tem lá no segundo e no terceiro livro de João, que eu queria compartilhar com vocês, depois se vocês quiserem ler, fala sobre hospitalidade. E eu fico pensando, por que 2 livros da Bíblia, por que ali existia uma palavra tão pontual sobre a hospitalidade? Por que a igreja precisa entender tão bem uma palavra sobre hospitalidade, né? E eu vou contar pra vocês, assim, eu sempre fico muito impressionada com gente hospitaleira. A última experiência de hospitalidade que eu tive, quer dizer, a última porque foi a mais recente, porque a gente sempre tem, assim, a chance, né, a oportunidade de ser recebido com tanto carinho, assim, na casa de irmãos, de amigos. A última vez que a gente foi na casa do Leandro e da Sara. E eles nos receberam, assim, com um banquete, assim, né? Muitas coisas deliciosas. E quando eu chego na casa da pessoa, eu vou observando, assim, os detalhes da mesa, os talheres colocados, os copos, né? E eu fiquei pensando, eu sempre penso assim, uau, né? Isso é pra nós, né? Eles ficaram, assim, arrumando aquilo pensando em nós, né? O Leandro cozinhou pra nós. Então, ele fez um pré-preparo daquela comida à tarde e tava assim, preparando aquilo, pensando na gente, né? Querendo que a gente achasse aquilo bonito. Por que a gente arruma as coisas pra impressionar nossas visitas, né?
E eu sempre, assim, sou muito ministrada por essas experiências de hospitalidade, né? Tem tantas experiências dessa para contar, mas eu quero contar que para mim foi a mais marcante de todas. Essa eu tenho certeza, foi a experiência mais marcante de hospitalidade que eu já tive. Foi numa viagem que nós fizemos. Pipo, vai passar. Vai passar. Foi numa viagem que a gente fez pra Bahia. O Pipo vai lembrar também. Nós fomos para um lugar chamado Arraial da Ajuda e a gente foi passar o Natal lá, nós três. Na frente desse hotel, esse é um hotel que ele fica numa encosta e não é possível chegar nessa encosta por via terrestre, só é possível chegar lá de barco, lembra, filho? E a gente pegou o barco, né? A gente chegou lá. Vem dar um oi, então. Não? Você até sentou aqui, porque a história é boa. É que a gente viveu juntos essa experiência, né? E foi uma experiência, assim, muito marcante para nós três. E nós chegamos lá no hotel de barco. E um dos passeios que eles ofereceram para nós, assim, tinha uma agência de viagens lá dentro do hotel, né? E um dos passeios era numa tribo de índios pataxós. E a gente ficou, assim, muito curioso para conhecer a tribo a tribo indígena e tal. E a gente tava, assim, querendo pensar que passeios a gente ia fazer, quanto que a gente ia ficar lá aproveitando o hotel, né? E eu vou seguir com o vídeo sem edição mesmo, tá bom, gente? Não vou nem fazer os cortes, não vou fazer nada, nem editar, porque senão vai demorar tanto pra eu mandar pra vocês. E já é um vídeo de 6 minutos. Eu queria mesmo que vocês aproveitassem esse compartilhar, né? Se eu ficar esticando muito ou mandar muito tarde, daí vocês vão estar com sono. Então, eu vou mandar ele assim, no brutão mesmo, tá bom? Então, lembre dos índios pataxós, que a gente queria fazer o passeio. A gente conversando lá um pouquinho com o pessoal do hotel, né? E a gente soube que logo na frente desse hotel onde a gente tava, então é uma encosta, né? Bem na esquina, assim. É uma encosta. E na encosta, lá onde a gente tava, na frente do nosso hotel, em dias bons e apropriados, né? Em dias propícios, como eles diziam, formava-se um banco de areia bem na frente do hotel. Ele falou, se vocês derem sorte, vocês vão ver o banco de areia se formar aqui, porque quando a maré baixa e você é capaz de atravessar um pedaço caminhando, que seria o mar, e chegar nesse banco de areia, que forma como se fosse uma ilha. E o entorno é muito bonito, assim. E a gente falou, ai, nossa, tomara que a gente dê sorte, né, de conseguir fazer de conseguir enxergar esse banco, né, de areia. A gente queria ir. No dia seguinte, para nossa surpresa, a hora que a gente acordou, o banco de areia estava formado. Se formou durante a noite, a maré baixou, que é o contrário, né? Normalmente a maré sobe à noite, então a maré baixou. No outro dia, o banco assim formado, lindo, na frente do hotel, e a gente não pensou duas vezes. Nós falamos, vamos lá, vamos tomar café e vamos pro banco. A gente não sabia se ele ia se formar nos outros dias durante a viagem, né? E fomos. Aí a gente foi caminhando um pouquinho. Quando a gente chegou perto, nós percebemos que o caminho pro banco não era tão fácil assim. A gente começou a caminhar e era muito declive, tinha muitos buracos. Todos esses buracos tinham muitos ouriços, tinha muitas pedras, muitos ouriços nas pedras. O Pipo se machucou muito, eu machuquei o joelho. Então, tava sendo, assim, uma travessia muito dramática. Daí que a gente foi entender, né? Ó, por isso que eles vendem o passeio e não encorajam os hóspedes a fazerem sozinhos, né? Porque é um passeio muito difícil. E eu tava, assim, nessa caminhada, nós três, assim, lutando para alcançar o banco de areia. Aí, de repente, eu tava, assim, tentando saber onde eu pisava. Uma mãozinha pega a minha mão, né? Aí uma mãozinha segurou minha mão, assim, a hora que eu olhei do lado, uma índia. Era índio, tinha cor de índio, cara de índio, só não tava vestida como uma índia. Ela pegou na minha mão e ela foi muito firme comigo. Ela falou, não, a senhora não pisa aqui, a senhora pisa aqui. Aí eu pisei. A senhora pisa aqui e eu pisei. E agora aqui, aqui. E ela foi encaminhando os meus passos. E ali nós chegamos, da hora que ela pegou na minha mão até o banco de areia, nós chegamos em 30 segundos.
um caminho que tava tão difícil, né? E ela me guiou assim, ela nos guiou, ninguém mais levou tombo, de repente a gente tava lá. E a hora que a gente chegou no banco de areia, falei, nossa, muito obrigada, né? Você parece sempre aqui, né? Você é uma índia, né? Ela, sim, nós somos os índios da tribo Pataxó, eu tô aqui com a minha família. A hora que a gente olhou, assim, tinha uns 15, eles estavam em umas 15 pessoas, todos índios, inclusive a pajé da tribo deles, que era a matriarca, né, a avó. E todos eles ali, nós ficamos muito emocionados, né, índios, assim, genuínos, né, ali na nossa frente, assim, nós ficamos assim, dá uma insegurança, né, será que eles eram claramente civilizados, não era esse o problema, mas meio que a gente tava invadindo, né, ali, a gente nunca tinha ido, né. Daí aí ela ficou toda encantada com a gente, e a gente encantada com eles. Ela foi lá, pegou os irmãozinhos dela, veio aqui, aí eles vieram com uns ouriços abertos na mão, lembra, filho? Aí até as criancinhas assim com faca na mão e os ouriços abertos, e eles comiam os ouriços como se fosse maçã, né? Muito curioso. Então, os ouriços abertos, laranja, né? No meio assim. E quer provar, né? Pra nós, quer provar? Você provou? Não lembro. Acho que a gente não provou, né? Ele falou, não, obrigado, né? Porque era estranho partir o ouriço e comer assim, ó, como se fosse uma fruta, né? E daí eles vieram se aproximando, começaram a puxar conversa, prestar atenção na gente, olhavam na gente assim, eu fiquei encantada com a menina, né? Encantada, nós ficamos encantadas com todos eles. Bom, daí eu falei, nossa, vocês são lá, vocês moram na aldeia mesmo? Na aldeia dos Pataxós? Ela, sim, nós somos de lá da aldeia. E nós queremos que você vá conhecer nossa aldeia. Tá bom, nós vamos, né? Bom, e como assim? Ah, nós vamos trocar o WhatsApp? Falei, gente, os índios têm WhatsApp? Os índios têm celular? E ela tirou o celular dela, assim, do bolso da calça, do shortinho que ela tava. E nós trocamos WhatsApp. Eu tava assim, de cara com aquilo, né? Já tava ali, num lugar lindo, com uma tribo de índios na minha frente, e a indiazinha dando a maior trela pra nós. Troquei o WhatsApp com o índio. Tudo improvável, né? Troquei o WhatsApp com o índio. E eu vou conhecer a tribo deles? Tá bom, fomos pra cá, fomos pro hotel, aí passamos o dia e tal. Aí ela falou, ó, eu vou ligar pra você no dia que der pra vocês irem. Daí a gente falou, tá bom. Quando a gente chegou no hotel, a gente refletiu um pouco melhor, a gente falou, bom, ela não vai ligar, coisa nenhuma. 2, se ela ligar, a gente não vai, porque, ai, gente, assim, pra confessar, a gente falou, ai, um hotelzão bacana daquele, esses índios estão querendo, sei lá, sequestrar a gente, assaltar a gente, sabe? Não sei, a gente ficou assim, meio... A gente ficou meio inseguro, né? E aí, no dia seguinte, a indiazinha não ligou. No outro dia, a indiazinha também não ligou. E a gente falou... Fomos olhar lá o preço da visita lá à tribo que ela morava. E era assim, era caro. Não lembro agora o preço, mas ia ficar assim caro nós três. A gente falava... Tem outros passeios que a gente tá assim um pouco mais interessados, né? Então, vamos esquecer, né? Foi uma experiência legal ter conhecido eles ali, mas... Vamos virar a página dessa história da indiazinha, né? Tá. Só sei que depois desses 2 dias, no terceiro dia, que já era nosso 4º dia de viagem, né? Terceiro dia de espera, pra minha surpresa, chegou um WhatsApp bem de manhãzinha. E ela, oi, Karina, lembra de mim? Sou eu, a Inaê. E eu falei, claro que lembro de você. Ela, então, nós estamos aqui na porta do hotel. Viemos buscar vocês para conhecer a tribo indígena, a nossa tribo. Daí, gente do céu, meu coração veio bater aqui. O Marcelo falou, não, a gente não vai. Nós não vamos, gente, que perigo. Daí eu falei, bom, vamos até lá então e vamos conversar com ela. Vamos falar assim delicadamente que, olha, que a gente não vai, né? Chegamos na porta do hotel, tava ela e um outro índio primo dela, com um saquinho de salgadinho. Comendo assim, todos arrumadinhos. Daí eu falei, como vocês vieram? A gente veio de ônibus.
Eu falei, mas vocês pagaram a passagem pra vir aqui pra nos buscar? Eu falei, sim, pagamos. A gente falou, mas por quê? Ela falou, porque a gente quer muito que vocês vão lá conhecer nossa aldeia. É um prazer pra nós que vocês vão lá conhecer. E claro que é arriscado você... É arriscado você olhar nos olhos e confiar na bondade de alguém, mas ali nós nos olhamos, ali meio que nós três, e a gente falou, nós vamos com vocês, né? E fomos, entramos num ônibus circular da cidade, fomos com eles, paramos e a gente caminhou mais ou menos, a gente calcula, nós não sabemos, mas a gente deve ter caminhado perto de uns 2 quilômetros a pé no sol, que era o lugar do ponto de ônibus até a tribo indígena. E nesse ínterim, a gente foi conversando com eles foram contando pra nós como é que era a escola, o atendimento médico e tal. Então a gente foi passando picos, né? Tinha momentos que a gente se olhava, a gente falava, ai, olha esse matagal, nós estamos caminhando na direção de uma tribo indígena, o que nós estamos fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo, sabe, a gente também sentia um amor deles ali contando, dividindo a história com a gente. Tô tentando resumir, né, pra não ficar tão longo. Quando a gente chegou lá, eles foram apresentando, né, as casas, né? Tinham casas de todo tipo, casas mais assim de chão batido, outras casas de alvenaria, umas com reboco, outras mais simples, todas muito simples, mas umas mais simples do que as outras, né? E tá legal que você tá aqui comigo, viu? Tudo bem que hoje é um dia que nós vamos provavelmente ter uns fights, né? Mas tá legal você aqui. Ó, minha mão do meu piolho. Aí a gente chegou lá, fomos conhecendo as casas até que a gente chegou na casa dela. Quando a gente chegou na casa dela, ela nos levou logo pro quintal da casa. Era uma casa assim muito simples, com vários quartos. E a gente chegou lá e a mãe dela tava lá, o pai, alguns irmãos, o tio e ao fundo lá no quintal a pajé, que era a avó que a gente conheceu naquele dia lá na frente do hotel. E essa avó não tinha um dente, não tem dente. Vocês não acreditam com que amor nós fomos recebidos por toda aquela família. Eles nos receberam lá no quintal, porque o quintal é a casa deles. E compartilharam com a gente, durante uma tarde, toda a história de vida deles. Então, eles trouxeram aquelas caixas de engradado de bebida. Vocês já viram aquelas caixas de plástico que você armazena bebidas? Aquelas eram as nossas cadeiras que eles ganharam. Então, não tinha cadeira para todo mundo. Algumas cadeiras eram para nós, alguns engradados. Nós sentamos ali numa grande roda. E a primeira coisa que eles fizeram quando a gente sentou ali foi que um menino se aproximou da gente, um menino de 8 anos, eu não me esqueço. E o menino tinha bíceps bem definidos, né? Lembra? E era o irmãozinho, priminho dela. E a mãe da Inaê falou para nós, agora nós queremos servir vocês. Então vocês falam quais são as frutas do nosso quintal que vocês querem provar. E ele vai pegar para vocês, né? E daí nós falamos, e assim, tinham frutas que a gente nunca tinha visto. Vocês conhecem uma fruta que chama Eugênia? Não sei se vocês conhecem, a gente conheceu a Eugênia lá. É uma fruta linda. Procura na internet, vocês vão ver. Ela tem uma cor linda que tá na moda agora, chama aquela cor marsala, sabe? Uma fruta linda. E a gente olhou assim, tinha uma variedade de frutas que a gente não conhecia. Então nós falamos, pode ser qualquer fruta, a gente aceita qualquer fruta. E aquele menininho de 8 anos com bíceps bem trabalhado subiu nas árvores e trouxe um arsenal de frutas para nós nos deliciarmos. Era o que de melhor eles tinham. Foram até a cozinha, bateram um suco de acerola tirada do pé ali na hora, nos copos simples, e nós nos deliciamos com as conversas, com as histórias, com o tempo deles para nós, com as delícias que eles tinham, que ali era toda compartilhada. E nós ouvimos histórias que nós nunca mais nos esquecemos.
Enquanto elas estavam contando algumas histórias, debaixo da pajé tinha um pintinho cinza. Quando esse pintinho, aonde ela ia, o pintinho ia atrás dela. E daí a gente tava achando graça, né, do pintinho. Ela caminhava, o pintinho ia embaixo da perna dela, assim. E a gente começou a rir, achar graça do pintinho. Ela, vocês estão vendo que bonitinho? Você sabe o que aconteceu? Quando esse pintinho nasceu, a galinha mãe rejeitou, porque todos os outros são amarelinhos e ele é cinza. E ela rejeitou e eu peguei ele pra mim. E agora ele pensa que eu sou a mãe dele. Ela falou: ah, se essa galinha soubesse que por dentro esses pintinhos são todos iguais. Então, foram histórias assim que nós fomos ouvindo e eles foram ensinando para nós, sem perceber, tudo que eles sabiam e tudo que eles eram. E falaram sobre confiança em Deus, sobre como ela, como mãe, viu os filhos crescendo e teve tantas aflições como mãe, sem saber do futuro dos filhos, e ela compartilhando com a gente ali, sem olhar para o relógio, que nós temos que nos lembrar que os nossos filhos são filhos de Deus antes de ser nossos. E aquela foi a experiência de hospitalidade mais rica de toda a minha vida, de toda a nossa vida, porque eles deram tudo que eles tinham, a começar pelo tempo, sem saber de onde a gente era, quem a gente era e mais, sem que a gente tivesse levado R$ 1 para eles em troca de tudo aquilo, né? Eu tenho contato com ela, com essa menina até hoje pelo Facebook. Vou até marcar vocês três numa foto que nós tiramos com eles logo que nós os conhecemos. E eu creio que Deus, quando Ele trata a sua igreja a respeito da hospitalidade, é porque por meio do receber bem as pessoas, nós fazemos aquilo que é o nosso maior mandamento como filhos. Logo depois de amar a Deus, o nosso Pai, que é servir e amar. Tenho batido muito sobre isso na nossa classe de escola bíblica, nos adolescentes. Você não prova que você é de Deus, você não prova a sua conversão quando você troca a sua maneira de vestir, quando você troca o seu palavreado, quando você assume um ministério, quando você faz coisas em prol da sua igreja, em prol da sua comunidade. A marca mais inquestionável da conversão de um cristão é o tanto que ele sabe amar, é o tanto que ele sabe servir. Então, assim, eu sei que ficou super longo, eu prometo que os outros não vão ser assim, eu só quis que o primeiro fosse em vídeo para ser inaugural, né? Para ser gostosinho, assim, a gente se vê. Claro que fiquem à vontade, se vocês quiserem mandar vídeos, eu vou aceitar, vou assistir, mas esse ficou longo, mas o propósito não é esse, é fazer vocês ficarem toda vez 25 minutos assistindo, não. Só o inaugural que eu queria que fosse assim, mais especialzinho, embora demorado. E queria compartilhar com vocês essa história que mexeu tanto comigo, mexeu tanto, transformou tanto a vida da minha família, porque no fim do dia, o que eu quero pra mim, o que eu quero pro meu filho, o que eu quero pra vocês, é que a gente tenha consciência de que o nosso maior testemunho de quem a gente é em Deus e de quem Deus é em nós, a gente é capaz de dar por meio do tanto que a gente é capaz de servir em amor às pessoas de dentro e de fora da nossa comunidade. Vou fazer uma oração por nós, tá bom? Vou deixar esse vídeo, talvez eu deixe esse vídeo no meu canal lá do Facebook, do YouTube, porque eu acho que é o único jeito que eu vou conseguir subir um vídeo tão grande assim. O meu canal tá empoeirado, faz muitos anos que eu não ponho nada lá, mas eu vou deixar lá, porque vai que um dia alguém passeia por ali e vê essa história, se essa história puder inspirar outros. Essa Ainaê, ela crê em Jesus. Então, quem sabe, se ela souber que a história dela pode inspirar outras pessoas, acho que ela vai gostar de saber disso também, né? Então, eu vou fazer uma oração por nós. Senhor, eu te agradeço tanto por essa oportunidade de estarmos juntas. Eu te agradeço tanto, ó Deus, porque a despeito de vivermos momentos tão distintos na nossa vida, eu já sou uma mãe mais velha, com meu filho, casada já há tanto tempo. E ali nós temos as meninas com suas vidas, suas decisões sendo tomadas agora. Mas mesmo assim, o Senhor nos permitiu estarmos juntas,
para desfrutarmos juntas de uma experiência tão rica. Serão 3 semanas, Pai. Eu peço em nome de Jesus, porque eu sei que nosso coração arde no mesmo desejo. Ministra as nossas vidas por meio da experiência pessoal de cada uma. Ministra as nossas vidas por meio da palavra que o Senhor quer ministrar a nós para que nós sejamos transformadas. Nos converte, Pai, nessa nossa experiência como grupo. Transforma o nosso caráter por meio das sementes que aqui vão ser plantadas. E nos converte, ó Deus, a ponto de que o nosso amor pelo outro transcenda. Que nós saibamos, ó Deus, servir antes de sermos servidos. Que nós saibamos, ó Deus, o valor de amar o outro como nós nos amamos. Nós nos amamos tanto. Nós perseguimos tanto o nosso próprio bem-estar. Se o Senhor nos revelar, ó Pai, todos os dias, nós queremos sim saber qual é o limite do amor ao outro. Para que eu possa, entendendo esse limite, obedecer o mandamento do Senhor para nós, que diz que nós precisamos amar ao outro como nós amamos a nós mesmos. Ensina isso para mim. Ensina isso para as minhas irmãs. Permita-nos aprender sobre isso juntas. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Me perdoem o vídeo longo, tá bom? Prometo que não vai ser sempre assim. Até a próxima.